Pensa rápido. Qual é o animal mais perigoso do mundo? Provavelmente veio à mente um tubarão, talvez um urso, né? Bom, nesta análise, a gente vai ver que a resposta é bem menor, muito mais comum e, o que é mais surpreendente, incrivelmente mais letal. É natural, a nossa imaginação vai direto para aqueles predadores enormes, né? Cheios de dentes, garras afiadas. A gente pensa logo em tubarões, ursos, talvez umas cobras venenosas. São sempre os mesmos suspeitos. Só que os números contam uma história completamente diferente. É até chocante, na verdade. A realidade é que o animal mais letal de todos é um bicho bem pequenininho. Enquanto os tubarões causam, sei lá, umas 10 mortes por ano e os ursos uma, os mosquitos, eles são responsáveis por mais de 750 mil. É uma diferença absurda. Então fica a pergunta: como é que um inseto tão pequeno pode ser tão perigoso assim? O problema, claro, não é a picada em si, mas o que vem junto com ela. A gente está falando de mais de 1 milhão de mortes todo santo ano. Algumas estimativas, aliás, chegam perto de 3 milhões. Isso porque os mosquitos funcionam como vetores para uma lista enorme de doenças devastadoras. E essa ameaça vem de várias formas diferentes. Eles carregam vírus, parasitas, que causam doenças como a malária, que é a mais fatal de todas, com as 400 mil mortes por ano, e a dengue, que hoje é a infecção viral que se espalha mais rápido no mundo. Sem contar zika, chikungunya, a lista é longa. É por isso que os mosquitos são chamados de vetores. Basicamente, um vetor é um organismo que carrega um patógeno de uma pessoa para outra. É como se fosse uma seringa voadora, sabe? Que transforma uma simples picada num risco de vida ou morte. E a escala desse problema é simplesmente gigantesca. Se a gente pegar só a dengue, por exemplo, mais de 3,9 bilhões de pessoas em 129 países vivem em áreas de risco. Isso é quase metade da população do planeta. Para a gente entender o que essa ameaça significa na prática, no mundo real, vamos dar um zoom num surto bem recente e explosivo que mostra perfeitamente o tamanho do impacto de um mosquito. Em 2024, o Brasil viu os casos de dengue explodirem. Foi um aumento de 400% em comparação com o ano anterior. 400%! Isso simplesmente sobrecarregou todo o sistema público de saúde. Os números mostram bem o tamanho da crise. Os casos prováveis pularam de 1.300.000 em 2023 para 6,5 milhões no mesmo período de 2024. E o que era ainda mais alarmante, o número de mortes confirmadas mais do que quadruplicou. E olha, os especialistas, como o Antônio Carlos Bandeira, já estão avisando que o pior pode não ter passado. A previsão é de um novo pico de casos no começo de 2025, o que só mostra como essa ameaça é persistente e bem imprevisível. É importante dizer que isso não é um incidente isolado, um problema só do Brasil. Na verdade, existem vários fatores se juntando agora para deixar a ameaça do mosquito ainda pior, e isso em escala global. Essa ameaça não para de evoluir. Desde que descobriram a ligação do mosquito com a malária, lá em 1897, o problema só cresceu. Hoje, por exemplo, a mudança climática, com invernos mais quentes, permite que os ovos do mosquito sobrevivam em regiões onde antes não sobreviviam. E, ao mesmo tempo, os próprios vírus evoluem, como a gente vê com os novos subtipos de dengue que devem circular por aí. É a tempestade perfeita. O cenário é sério, a gente sabe, mas não é uma causa perdida, longe disso. A luta contra o mosquito está acontecendo e ela se divide em duas frentes principais. Para dar certo, a resposta precisa ser um esforço conjunto. De um lado, a gente tem as grandes iniciativas de saúde pública. Isso vai desde as campanhas de vacinação até o desenvolvimento de tecnologias novas, como os mosquitos transgênicos, que são criados para ajudar a reduzir a população dos mosquitos selvagens. Do outro lado, tem as ações que cada pessoa pode tomar no seu dia a dia, que são fundamentais. E as estratégias pessoais mais eficazes são até bem simples e diretas. Primeiro, usar repelente, sempre seguindo as instruções. Segundo, se cobrir. Usar calças, blusas de manga comprida ajuda bastante. E terceiro, que é talvez o mais importante, eliminar os criadouros. Uma vez por semana, esvaziar e limpar qualquer coisa que possa acumular água parada. No fim das contas, o ponto central é este. Enquanto o nosso medo é dominado por tubarões e ursos, o mosquito, bem silenciosamente, continua reinando como o animal mais letal do planeta. E isso nos força a estar sempre inovando, sempre buscando novas formas de lutar pela sobrevivência. O que levanta a grande questão. Com o mundo ficando cada vez mais quente,
Qual vai ser o nosso próximo passo nessa luta? Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.